Mas o Tite optou, né, por poupar esses titulares aí, visando a Copa do Brasil. O jogo de volta na quarta-feira, dia 7 de agosto, contra o Palmeiras. Acho que estaremos juntos, não tenho certeza, tem que olhar a escala, mas, né, escolheu, né, tem essa prioridade que não parte do Tite, com todo respeito, parte de cima, e viu o time reserva jogar muito mal, sem conseguir apenas uma finalização a gol com perigo, etc. E o time ser derrotado por 1-0 para o São Paulo, né, na noite de ontem, e com um gol bizarro de escanteio, mais um gol de bola parada, mais um gol de bola alçada na área do Flamengo. Eu até busquei em algumas pesquisas aqui, visando apenas os números do Campeonato Brasileiro, apenas o número do Campeonato Brasileiro, o Flamengo toma gols de bola parada. O gol de ontem significa que 50% dos gols sofridos pelo Flamengo no Brasileirão são de bolas alçadas na área, né? De bola parada. 50% do Campeonato Brasileiro. São 20 e poucos gols, se não me falha a memória. E na temporada toda, seja Carioca, Copa do Brasil e Brasileiro, são 30% dos gols sofridos. 30% dos gols sofridos de bola parada, né? Que o Tite arrota com o maior prazer, né? Arrota com o maior prazer de que é especialista e que treina as jogadas de bola parada. Eu fico muito puto com isso, porque na hora que tá tudo bem, eles arrotam que o Matheus faz o treinamento da bola parada, né? O Rossi está 75 mil jogos sem tomar gol e não sei o quê. Aí aparece lá o cara na coletiva, ele cuida lá. O Matheus cuida das jogadas da bola parada. Aí fica mérito do Matheus. Aí quando tá uma bosta, um monte de gol sofrido em relação a isso, ninguém fala nada. Até acreditava que ontem, com o Matheus presente na coletiva, ele fosse falar: a culpa ali é minha. Eu fui escolher a marcação por zona, eu treino o time para fazer marcação por zona e realmente ficou uma zona. Né? Então o pessoal seguiu a risca o treinamento. Né? A marcação por zona ficou zoneado e o nosso querido rival Caleri, que a imprensa de São Paulo está começando a querer transformar o Caleri em porra, um cara que, nossa, como é que fala aquele termo no futebol que eu odeio? Quando o cara faz sempre um gol em cima de você. Esqueci o termo. Carrasco. Carrasco. Odeio esse termo. Carrasco. Odeio esse termo. E a galera já tá querendo transformar em São Paulo o Caleri Carrasco do Flamengo. Por conta disso. Numa marcação ridícula. Não tinha ninguém marcando o camisa 9 dos caras, velho. O cara sobe sozinho. Tipo assim, tudo bem. A marcação por zona, ela funciona? Funciona. Assim como todas as outras funcionam. Para a marcação de zona, individual e etc. funcionar, depende de cada um dos jogadores que estão em campo. Depende do individual. Independente se a marcação é por zona ou não. Mas, pô, se eu sou jogador de futebol, tô lá com o treinamento de marcação por zona. Aí tá o Rafinha, dentro da área. Ou o Lucas Moura. Vou usar o Lucas Moura, que é o que estava na frente do Caleri. O Lucas Moura tem 1,70m, no máximo. E o Lucas Moura estava com gente marcando. E o Caleri, que é o Caleri, o centroavante, o camisa 9 do time, não tinha. Quer dizer, pô, se eu estava em campo, se eu estivesse em campo, eu ia olhar para o Lucas Moura e falar, pô, tudo bem que o professor mandou eu ficar nesse lugar aqui, mas se eu ficar aqui, esse maluco vai ficar livre. Foda-se o Lucas Moura. Se ele fizer a bola chegar nele e ele fizer o gol, pô, aconteceu. Uma pena. Mas eu não posso deixar o camisa 9 livre. O Flamengo deixou, o cara foi lá e bateu a bola de cabeça na gaveta, gol babaca. E o Flamengo perde mais uma oportunidade de pontuar no Campeonato Brasileiro, quando era líder do campeonato, que não é mais agora. O Botafogo, né, volta a liderança da competição. Também não culpo o Tite pela derrota, porque essa prioridade não parte dele. Nós já estamos no terceiro ou quarto técnico diferente e a metodologia é a mesma, isso vem de cima. Então eu tô zero puto com o Tite em relação a isso. O que eu fico puto com o Tite são escolhas e decisões. A escolha de pegar um Gabriel Barbosa e botar de 10, para mim, é ridícula. A escolha de você demorar nas substituições é ridícula. A escolha de você preferir Matheus Gonçalves tendo o Lohan no banco, eu acho ridículo. Enfim, mas isso aí, opiniões, cada um pode dar a sua e tá tudo bem em relação a isso. Agora, atrelar o resultado de ontem a uma culpa exclusiva, única e exclusiva do técnico, eu não concordo, eu não compartilho com isso. Vocês, esse calendário aí da temporada nesse momento, né? Nós tivemos o São Paulo fora, né? Perdemos, e aí continuamos fora contra o Palmeiras, mas pela Copa do Brasil,
E aí temos outro jogo contra o Palmeiras pelo Brasileirão. São 3 jogos com o Palmeiras em 11 dias, como a gente vem falando aqui há muito tempo. Depois tem o Bolívar pela Libertadores, depois volta Botafogo pelo Brasileiro, o líder do campeonato, no meio de outro jogo da Libertadores. Quer dizer, Rafa, é um calendário assustador, onde o Tite vai precisar não só justificar as escolhas de ontem, mas todas as escolhas daqui para frente. Como é que você prevê, Rafa, o cenário do time titular do Flamengo para essa sequência até o dia 22/8, onde a gente tem Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro até lá? Contra o Botafogo, você imagina a mesma coisa que aconteceu ontem? Não, então, eu falei na sexta-feira, eu não concordo com essa questão de poupar no brasileiro, né? Como a gente já tinha conversado, mas eu entendi alguns movimentos. O que não dá para entender é a questão do Matheus Gonçalves, e acho que para os próximos jogos realmente é um suicídio. É muito ruim, né? Que essa palavra acho que dá ruim no YouTube. Tá ruim, na Twitch. É, eu acho que é você, né, ir contra, né, dar um tiro no seu, você ir com menos qualidade, né, não com a 100% da sua qualidade, né, 100% contra o Botafogo. Até porque a gente sabe que o Botafogo vai fazer de tudo para ganhar esse jogo. Vide que ano passado, quando eles perderam com o Flamengo em casa, desandou tudo e eles ficaram aí à deriva e perderam o título mais fácil. Eu acho que o Tite poderia ter poupado, por exemplo, o Atlético Goianiense. Quando Pedro, por exemplo, tomou o cartão amarelo, né, aquele cartão que ele forçou e ele não jogou contra o São Paulo. Ele poderia ter jogado contra o São Paulo, o Lohan poderia ter sido titular, então essas coisas que eu não concordo com o Tite, e eu acho que para os próximos jogos, a gente, né, tem aí a sequência, a gente vai ter, agora a gente tem que manter essa vantagem, então não vejo o Flamengo indo lá e se expondo, e domingo tem uma grande final de campeonato contra o Palmeiras. Eu enxergo esse jogo, o jogo contra o Botafogo e o jogo contra o São Paulo, como finais, independente do jogo. E o Palmeiras, lembrando que vai ter provavelmente um time reserva nesse jogo contra a gente, porque tem a partida contra o Botafogo dias depois, né? Quarta-feira, provavelmente quarta-feira, Botafogo e Palmeiras. Então, se puder poupar no brasileiro, até seria interessante contra o Palmeiras uma posição ou outra ali, no máximo 3, para não desconfigurar o time. O Palmeiras vai estar, muito provavelmente, com 11 reservas, já que tem o jogo contra o Botafogo na Libertadores. Então, os próximos pode dizer que o Bragantino é o mais fácil ali, depois tem o Vasco, né? Mas a gente tem aí muitas pedreiras, a gente tem um Corinthians lá, que com certeza vai ser um jogo difícil, vide o que os árbitros estão fazendo com o Corinthians quando joga na Arena Corinthians. Não sei se tu viu, Arthur. Hoje expulsaram o goleiro Gabriel, eu vi a expulsão. Isso. Foi uma expulsão bizarra. Também eles arrumaram um pênalti bizarro, Corinthians e Grêmio. Então, realmente está complicado jogar lá, ainda mais com o Corinthians ameaçado de rebaixamento. Então, assim, eu acho que É a colocar. Operação Salve o Corinthians, né, Rafa? Salve o Corinthians, exatamente. E essa operação aí tá deixando vítimas. A gente não quer que o Flamengo seja essa vítima. Então, acho que tirar os jogadores, os principais, os que estão quase estourando, né? Eu acho válido, mas dá para escolher melhor essas partidas. Vídeo que a gente ontem entrou com um time extremamente desentrosado, né? O que mais dava raiva é que o time não produzia nada, né? E a impressão que deu que o Tite foi para lá para ganhar um ponto que não seria legal para a gente, né? A gente, como líder do campeonato, a gente tem que entrar para vencer todas as partidas. Por exemplo, São Paulo e Botafogo, que o Botafogo, mesmo desfalcado, conseguiu um empate lá.